Glória a Deus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Estamos aqui, mais uma vez, para continuarmos aprendendo a palavra de Deus, ok? Peço aos irmãos que abram suas revistas, suas bíblias, peguem caneta, papel, para que juntos anotemos a palavra de Deus, ok? Vamos continuar com as nossas lições da revista de 2023, Aviva a tua obra ao Senhor. Ok? Lição de número 9, 26 de fevereiro de 2023. O avivamento pentecostal no Brasil. Texto áureo, que é o texto de ouro. E todos os que ouviram falar, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E pondo as mãos, Paulo, as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, versículo de número 5 e 6. Verdade prática. Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Glória a Deus. E assim é a nossa oração. E assim é o que pedimos ao Senhor, para que continue avivando, para que a chama jamais deixe de arder nos corações daqueles que estão com os corações avivados, a chama da palavra está acesa, e para que venha reacender aquela chama que uma vez ardia nos corações, da qual aquelas pessoas hoje não querem e não têm a chama viva na presença de Deus. Porque o maior avivamento, queridos, é estar diante a presença de Deus, ter vontade, ter desejo de buscar a presença e a palavra de Deus. Porque hoje se vê nas igrejas mais coisas ou mais buscas pelas coisas do que busca pelo Senhor, que pode nos dar as coisas, ok? Então a nossa vida, a nossa chama pela palavra, que não possa se apagar, a chama pela palavra de Deus jamais possa deixar de arder em nossos corações, e que nós possamos ser verdadeiros incendiários mediante a palavra de Deus. Que através da minha vida, através da sua vida, pessoas possam ser acesas juntamente com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, porque nós somos apenas portadores, nós somos apenas transmissores daquilo que Deus quer fazer por meio de nós e em nós, através de nós, nas igrejas, nas famílias, nas casas e onde nós palmilharmos. Que tudo venha a ser para a glória do nome do Senhor. Assim como Paulo impôs as mãos para que as pessoas de Éfeso fossem cheias do Espírito de Deus, fossem batizadas no Espírito de Deus, assim a nossa vida deve ser. Assim devemos ser nós. Canais de bênção, rios de bênção para pessoas que precisam do trabalhar, para pessoas que precisam do agir de Deus em suas vidas. Ok? Introdução. A leitura bíblica em classe está situada em Atos capítulo 19, verso 1 ao verso 7. Faça essa leitura com todo o povo, com toda a igreja, para que possamos entender, para que possam entender o que será discorrido, o que será falado no dia que for lecionada a palavra de Deus. Introdução da nossa lição. A chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia, proclamação do evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram em terras brasileiras em 1910
por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras, o avivamento pentecostal no Brasil, e o estudaremos nessa lição, ok? Então nós iremos falar em rápidas palavras a respeito, claro que você vai com profundidade, nós vamos dar diretrizes do que será dito, do que será falado, e você junto com a sua classe irá mergulhar na palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos, vamos observar o que é a palavra Pentecoste. O que se refere a palavra ou que denomina Pentecostes, ok? O que é a palavra Pentecoste? O que significa a palavra Pentecoste? Pentecoste não é nada mais, nada menos, ou a significação do seu nome. Pentecoste, ou 50 ou 50º dia. Ou seja, se contam, biblicamente falando, 50 dias após a Páscoa, após a Páscoa, conta-se 50 dias após a Páscoa, ok? Ou seja, depois de 50 dias da Páscoa, comemoram-se o Pentecoste. Depois que é contado, depois que celebra-se a Páscoa. Gui, vem comigo, acompanhe comigo. Na sexta, no sábado, o pão começa a festa do pão sem fermento, e no domingo começa a festa das primícias, que é o Pentecoste. Ou seja, conta-se a partir depois da sexta-feira, depois da sexta, no sábado, conta-se 49 dias. 49 dias. No 50º dia, que é o domingo, é a festa do Pentecoste, ok? Que é a festa dos 50 dias depois a Páscoa. Ou seja, em outras palavras, era uma festa que marcava o começo da colheita de Israel. Era o começo da colheita do trigo. Se na Páscoa eles começavam a colher a cevada, no Pentecoste eles começavam a colher o trigo, ok? Então, Pentecoste basicamente é 50º dia. Conta-se 50 dias depois da festa da Páscoa. No sábado, conta-se 7 sábados. 7 sábados contados, 7 vezes 7, 49. E a Bíblia fala assim, de um dia ou dia depois do sábado, que antigamente não existia domingo. O dia depois do sábado é o nosso domingo, é o Pentecoste. E que é um dia em que o povo, em que os discípulos, o qual estavam reunidos, receberam poder do alto. Ok? Então, Pentecoste é o 50º dia. Tópico de número 1. O movimento de Atos se repete no Brasil. Pentecoste entre os salvos. Ou seja, o Pentecoste vindo para o povo o povo lavado, o povo comprado, o povo remido pelo sangue de Jesus. No meio do tópico primeiro, do subtópico primeiro, está escrito assim: tendo crido, recebestes o Espírito Santo, e também recebeste já o Espírito Santo depois de haver crido? Ou seja, essa pergunta Paulo está fazendo aos irmãos de Éfeso. Os irmãos de Éfeso, eles não sabiam o que era o batismo no Espírito. Eles não sabiam o que era a recepção, o que era a entrega ao Espírito Santo. Porque como Apolo tinha passado por essas cercanias, Apolo tinha passado pelo povo de Éfeso, tinha pregado, mas não tinha pregado o batismo no Espírito Santo.
O povo só tinha um conhecimento a respeito do batismo de João, o batismo de arrependimento. Então Paulo vem e fala: vocês vão receber o batismo em Jesus e o batismo no Espírito Santo. Ou seja, o batismo em Jesus é o nosso batismo nas águas. É o batismo em que cremos que Jesus foi morto, mas ao terceiro dia ressuscita. Ou seja, o batismo em Jesus, como você vai ler e em Atos dos Apóstolos, vai ter muito essa familiaridade. Batismo em Jesus. O batismo em Jesus é todo aquele que confessa e crê que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Sendo assim, também batizamos em água, e no momento que se batiza em água, levanta-se das águas em forma e representação do vencimento ou do levantamento dos mortos. As águas levaram os nossos pecados. As águas ficaram e carregaram os nossos corpos mortos. Agora levanta uma nova criatura. Agora se levanta uma nova criação. Uma nova criação que é levantada por Cristo. Porque morre Daniel, morre você, morre nas águas. Mas ao levantar-se das águas, não levanta você, não levanta eu. Levanta uma nova criação, um novo pensamento, uma nova atitude, um novo corpo, o corpo do qual habitará Cristo. Esse é o batismo de Cristo, esse é o batismo em Jesus. Já o batismo no Espírito se dá por Jesus. Se o batismo no Espírito, ou o batismo em Jesus, em Cristo, se dar pelo Espírito, porque no momento em que cremos em Cristo, o Espírito Santo nos coloca, o Espírito Santo nos posiciona, oh aleluia, o Espírito Santo nos adiciona no corpo de Cristo, de modo que hoje nós fazemos parte do corpo invisível, o corpo organismo. O que é corpo organismo? O corpo organismo é aquele do qual faz parte preto, branco, pardo, inglês, português, brasileiro, alto, pequeno, baixo, de toda tribo, língua, raça e nação. Ou seja, todo aquele que crê em Cristo, independente de qual raça, independente de qual é a cor, independente do poder aquisitivo, essa pessoa, ela faz parte do corpo de Cristo. O Espírito Santo sela, o Espírito Santo o adiciona, o Espírito Santo entra no seu espírito, que já foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. Agora você faz parte do corpo de Cristo. Agora você tem uma nova habitação, você agora tem um novo destino, você agora tem um novo mestre, um novo Senhor, que é Jesus. Mas quem faz isso é o Espírito Santo. Logo, o batismo de Jesus, quem faz é o Espírito Santo, ok? O batismo de Jesus é o Espírito Santo. Mas o batismo do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, quem faz é Cristo. Isso mesmo. A partir do momento em que você já faz parte do corpo, em que o Espírito te leva a conhecer das novidades do Cristo, as novidades do reino, Jesus, no momento que é batizado, você é batizado com o Espírito Santo, Jesus dispensa ao seu corpo, à sua vida, vocações, ministério. Você começa a pregar com autoridade, você começa a falar de Jesus com autoridade através do batismo no Espírito. Jesus que dispensa na sua alma, no seu corpo, no seu espírito, um novo falar, uma nova língua, uma vocação. Você que ainda não sabe qual a sua vocação,
precisa de ser batizado no Espírito, que Jesus vai te dispensar, que Jesus vai trazer a você o seu ministério, a sua vocação, o seu chamado, o que você vai fazer na obra dele, como está escrito em Efésios: e a uns deu para apóstolo, e a outros para profeta, e a outros para evangelista, e a outros para apóstolo, para pastores, e a outros para mestre, conforme a vontade do Espírito, para aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, o ministério de Cristo, o ministério da graça, é para que venha aperfeiçoar, é para que a igreja venha crescer. Não é para que os ministérios, ou não é para que os ministros sejam ministrados, mas é para ministrar. Ou seja, os ministros servem para ministrar, para servir, para dispensar, de modo que o ministério não é para ser visto, o ministério não é para me ser visto, é para que eu seja ou para que eu ministre, não é para ser visto, é para servir. O ministério não é para que apareça, é para que venha levar o nome de Jesus e para que a igreja venha crescer, para que a igreja seja edificada na presença do Senhor. Ou seja, aqui nós temos os dois batismos. O batismo de Jesus, que é pela fé, que nós batizamos pela fé e nascemos de novo, que o Espírito nos leva, nos localiza ao corpo eclesiástico, ao corpo místico, que é a igreja invisível. E o batismo no Espírito é que o Espírito Santo desenvolve em nós o ministério que é dado por Jesus. Tópico 2. A plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito. Vem comigo para nós entendermos o que quer dizer a plenitude do Espírito Santo. Ou seja, a plenitude do Espírito Santo é quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo. O nosso espírito recebe o Espírito de Deus. De forma que a palavra grega para batismo é baptizo. Baptizo representa ou significa imersão ou imerso. A pessoa que recebe batismo ou baptizo do Espírito Santo, ele está imerso na sua vida com o Espírito, queridos. Isso mesmo. Paulo, o apóstolo, disse: nós recebemos a primícia do Espírito, porque vai chegar um momento, vai chegar um tempo em que toda a Terra, em que todo o planeta global receberá a completude, receberá a totalidade do Espírito Santo nas suas vidas, de maneira que ninguém haverá ou ninguém vai precisar de pregar para o seu próximo, ninguém, oh aleluia, ninguém vai precisar de falar para o seu irmão, conheça Cristo, ninguém vai precisar, porque a Bíblia vai dizer que a terra se encherá do conhecimento de Jesus, a terra se completará no conhecimento de Jesus, oh aleluia, ou seja, a terra será cheia da completude, a terra será cheia do conhecimento de Jesus, de maneira que ninguém vai precisar falar para o seu vizinho, para o seu patrão, porque todos conhecerão o derramar do Espírito Santo. Hoje precisamos ter unidade, porque na unidade uns cantam, outros pregam, outros ministram, outros trazem uma palavra exortativa, porque o Espírito Santo dá a cada um conforme ele quer, para a edificação do corpo, porque nós, como servos de Cristo, nós não temos a completude ainda do Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus que pairavam sobre a cabeça de Jesus, e ele escolheu o espírito de temor para estar sobre ele, para que ele viesse palmilhar, para que ele viesse caminhar no temor a Deus. Mas nós, uns têm o espírito de sabedoria, outros
pelo mesmo Espírito, tem um espírito de conselho, outros têm um espírito de fortaleza, outro tem um espírito do temor ao Senhor. E cada um vai tendo um dos 7 espíritos para que nós venhamos crescer para a edificação, mas vai chegar o momento em que o Espírito Santo vai ser derramado nos corações, na alma, na mente, e de maneira que ninguém vai precisar falar mais nada. Nós serviremos a Cristo de maneira espontânea, de maneira alegre, de maneira que vamos regozijar. É essa palavra, isso é o que o profeta disse, e todos receberão, e toda a terra receberá o conhecimento, será batizada no Espírito de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos dar glória a Deus porque Ele merece. Ele merece um glória a Deus muito forte. Por isso, através do Espírito, está muito forte, é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Aqui está o nosso espírito, aqui está a nossa alma e aqui está o nosso corpo. Deus em sua extrema sabedoria, Deus em sua extrema sapiência, Ele deixou o homem com espírito vazio de intelectualidade. Pode saber, ou você sabe, que quando você nasce, você não lembra de onde veio. Você tem uma vaga lembrança. Quando você vai crescendo com Deus, em vida com Deus, você vai tendo lampejos, revelações espirituais de algo que você teve no mundo espiritual. Mas Deus deixou o nosso espírito vazio de mente, de memória. Isso mora a sabedoria de Deus. O nosso espírito não tem personalidade. Nosso espírito não tem personalidade. A nossa personalidade, queridos, está linkado à nossa alma. Ou seja, a nossa alma que sente, a nossa alma que pensa, a nossa alma que fala, a nossa alma que deseja. Por isso que a Bíblia fala que aquele que anda no Espírito fala pelo Espírito, porque a nossa personalidade saiu de nossa alma. A nossa personalidade agora está no nosso espírito, porque o Espírito de Deus veio e nos batizou. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus nos batizou, nos imergiu. Agora o Espírito fala por nós, o Espírito pensa por nós, o Espírito que deve agir. Agora em oração nós devemos orar ao Espírito de Deus que está no nosso espírito, e o Espírito Santo vai dizer: faça isso, faça aquilo, não haja assim, pense assim, leia a minha palavra, pense na palavra. Por isso que temos que viver no Espírito, porque o Espírito tem o Espírito de Deus. O nosso espírito é a habitação do Espírito de Deus. Por isso que está escrito: apresentai-vos o vosso corpo, o vosso espírito ao Espírito de Deus. Apresentai-vos o vosso espírito ao Espírito de Deus, para que tenha intimidade, para que tenhamos comunhão com o Espírito de Deus. Subtópico 3. Chamados por Deus. Chamados por Deus. Uma pergunta que não quer calar. Uma pergunta que eu faço a você, querido ouvinte, querido irmão que está nos assistindo. Quem te chamou? Por quem você foi levantado? Será que foi por homens ou será que foi por Deus? Como assim? Simples. Porque pessoas levantadas por homens, rapidamente elas caem. Pessoas levantadas por homens, rapidamente elas sofrem uma queda. Mas pessoas levantadas por Deus, elas não vão desistir. Porque elas sabem do seu propósito. Elas sabem do seu chamado. Não é a primeira prova, não é a primeira luta, não é a primeira circunstância, queridos, que para um chamado, que para a pessoa que tem um chamado de Deus. Não é a primeira luta, não é a primeira prova, porque a pessoa que é chamada sabe o seu destino. A pessoa que é chamada por Deus, ela sabe para onde ela vai, por onde ela vai. Está escrito assim: e Jesus decidiu subir a Jerusalém e bateu em uma porta e mandou os seus discípulos
irem adiante. E eles estavam passando por Samaria. E passando por Samaria, os seus discípulos bateram em uma e em outra porta. E os samaritanos fecharam a porta para Jesus. E os samaritanos não quiseram abrir as portas para Jesus. E Pedro, ou Tiago e João, os Boanerges, os filhos do trovão, disseram: Senhor, se quiserdes que nós oremos, a gente ora e mandemos fogo do céu para consumir a Samaria. Ora, Jesus olha para os seus discípulos, voltam-se para eles e falam: vocês não sabem que espírito sois, porque se vocês soubessem em que espírito estou, não oraria para mandar fogo do céu, porque os discípulos pediam em oração para mandar fogo do céu e não para salvar as pessoas de Samaria. E outra coisa, eles não sabiam que o propósito de Jesus era de subir a Jerusalém, não era ficar em Samaria. Porque se Jesus ficasse em Samaria, ele não entraria nas portas de Jerusalém. O povo não aplaudiria ele subir em cima do jumentinho, hosana nas alturas. Se Jesus parasse no meio do caminho, ele não sentaria na casa de Zaqueu e falaria: Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. Se Jesus entrasse na casa dos samaritanos, ele não curaria um cego que estava na beira do caminho pedindo esmola na entrada de Jericó. Se Jesus parasse em Samaria, ele não curaria aqueles homens que estavam na saída de Jericó pedindo esmola, querido. Se Jesus deixasse o seu chamado, em outras palavras, se Jesus deixasse o seu chamado, ele não cumpriria a vontade do Pai. Em que vontade nós estamos? Nós estamos agradando a Deus ou agradando os homens? Nós estamos fazendo o nosso ministério crescer às custas dos homens ou na vontade de Deus? O nosso ministério, nós não somos chamados, queridos, para fazer a vontade dos homens. Nós somos chamados para fazer, somos vocacionados para fazer a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, por mais que às vezes desagrade o homem, porque é mais importante agradar a Deus do que os homens. Claro que nós só vamos desagradar a Deus, aos homens que são incircuncisos de coração. Nós só vamos desagradar aos homens que não têm a mentalidade celestial. Só vamos desagradar a homens que não têm a vida em Cristo. Vamos desagradar aos homens que não têm a sua vida na presença de Deus. Porque quem tem vida com Deus vai entender qual é o mistério, vai entender qual é a sua vocação, vão entender qual é o seu chamado. Por isso ande com pessoas que têm vocação. Por isso ande com pessoas que têm chamada por Deus. Por isso ande com pessoas que tenham vida com Deus. Por isso ande com pessoas que têm comprometimento com a palavra de Deus. Não ande com qualquer tipo de pessoa, porque com quem eu ando é reflexo daquilo que eu sou. Isso é sério, irmão. Isso é sério. Tem um ditado: diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. É um ditado muito sério. É um ditado muito sério. Porque se nós andarmos com pessoas de oração, seremos de oração. Se andarmos com pessoas fofoqueiras, infelizmente, nós nos tornaremos. Mas pastor, eu ando com pessoa fofoqueira, mas eu sou de oração. Experimenta andar um mês com pessoa fofoqueira. Depois de um mês você vai parar de orar para fofocar. Porque as pessoas pensam que é no estralar. Às vezes você nem vai perceber que está fofocando, mas já está fofocando. Às vezes você vai parar de ler a Bíblia e não vai ver que parou de ler a Bíblia, porque está andando com pessoas que não lê a palavra de Deus. Ande com pessoas, porque o andar não é um dia. Andar são meses, são horas, são tempos
que você vai ver a diferença na sua vida. Depois de 6 meses que você anda com pessoas que não querem compromisso com Deus, você olha para trás e vai falar: os 6 meses da minha vida foram jogados por terra, foram jogados por água abaixo, porque eu não quis ler a palavra, eu só andei com pessoas. Porque o andar, a gente pensa que é só hoje, mas quando o andar na Bíblia é corriqueiro, é diário, tanto para o bem como para o mal, tanto para Deus como para o maligno. Andar é constância, é dia após dia, é momento, é vida. Ou seja, ande com pessoas de oração, ande um dia, ande 2 meses, ande 3 meses, ande um ano, e você verá a diferença na sua vida. Vamos dar glória a Deus aqui? Ou seja, você é chamado por Deus para fazer a diferença. Você é chamado por Deus para fazer a vontade dele. Então ouça a vontade dele. O novo nascimento, ou nascimento de um novo movimento. A pregação do movimento pentecostal. Qual era a pregação do movimento pentecostal? Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu. A Igreja Assembleia de Deus, queridos, vai fazer em 2023 112 anos. Em julho vão fazer 112 anos em oração, em clamor, em jejum, em leitura pela palavra. É certo que passaram vários tipos de pessoas, mas pessoas que queriam movimento, mas não queriam avivamento, porque o movimento passa, mas o avivamento pela palavra permanece. Ou seja, a pregação do avivamento pentecostal deve ser baseado na palavra. Nós nascemos debaixo de oração, debaixo de louvor, mas base lá de tudo, na palavra de Deus. Os nossos pioneiros, os Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles vieram como missionários trazendo a palavra de Deus, mas não apenas uma palavra vazia, mas uma palavra com poder, com unção, com autoridade no Espírito de Deus. Ok? E a pregação do cristão, a pregação do pentecostal deve ser misturada com azeite, com fogo, com a presença, com vida. Porque tem gente que quer pregar, quer preparar a palavra em cima do altar, faltando meia hora para ele pregar. Irmão, a pregação não se prepara no altar, a pregação se prepara na segunda-feira na sua casa. A pregação se prepara no seu dia com Deus, no seu dia com sua esposa, no seu dia com sua família, no seu dia com seus amigos, no seu dia com seus familiares, no seu dia no seu trabalho. A pregação se prepara aí. Não é preparada no domingo quando você está no altar. É preparada na segunda-feira. É preparada na terça. Porque o azeite tem que ser preparado. Ou telebaraca labachúdia. O azeite tem que ser concentrado. Tem que ser guardado dia por dia. Para quando chegar no altar, transbordar. Meu Deus! Tópico 2. Subtópico 2 do tópico 2. Crescimento e perseguição. Toda obra provada ou toda obra aprovada deve ser provada. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele disse, está escrito, e o Espírito de Deus guiou Cristo ao deserto. E no deserto nós sabemos que Cristo foi provado. E ele disse, como homem, venceu como homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Nós precisamos saber o tempo que Deus quer nos dar pão. Ai meu Deus! Nós temos que aprender o tempo de Deus nos dar o pão. Porque o povo de Israel padeceu, pereceu, porque não acreditou na palavra de Deus. Jesus esperou 40 dias para receber pão do céu. Espera o teu tempo. Caramba, porque o pão dos anjos, o pão que Deus vai te dar é melhor do que as migalhas de Satanás. É melhor esperar 40 dias com Deus do que ter momentâneos prazeres ou momentâneos prazeres com Satanás. Espere, irmãos. Espere.
Se Jesus falou, confie. Se foi na palavra de Deus, se foi Deus quem falou, vai chegar. Jesus teve que esperar 40 dias para ser alimentado pelos anjos. Se Deus falou, está falado. Espere com paciência, porque aquilo que eu não posso receber hoje me livra da minha destruição de amanhã. Porque quanto mais rápido, eu falo mais rápido o amadurecimento, é em termos de crescimento espiritual. Quanto mais crescido nós formos, mais rápido Deus vai nos trazer a bênção. Quanto mais tempo de mimado ficarmos, quanto mais tempo ficar chorando, lamentando, choramingando pela bênção que eu não tive ontem, mais demorado será. Mas com mais rápido eu entender o trabalhar de Deus na minha vida, meu Deus, mais rápido Ele vai trabalhar na sua história, na minha história. Então entenda o tempo de Deus. Peça maturidade para Deus. E quando você estiver passando por luta, fala: Deus, eu estou aqui. Eu aceito o teu trabalhar na minha vida. Aceite o trabalhar de Deus na tua vida. E você verá o que Deus vai fazer. As curas divinas. As curas divinas. Deus cura. Deus cura. Olha como está escrito. E Jesus não curou em Cafarnaum por conta da incredulidade do povo. Sabe por que há muita incredulidade? Ou sabe por que há pouca cura? Porque há muita incredulidade. A pouca cura é resultado de uma muita incredulidade. Pouca fé, muita incredulidade. Pouca fé, pouco resultado na palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pouca palavra, pouca fé, muita incredulidade e pouco milagre. Simples, irmão. É uma cadeia. É uma pirâmide. É uma escala. Quando eu não ouço a palavra de Deus, eu não tenho fé. Quando eu não tenho fé, a incredulidade vem. E quando a incredulidade vem, não há curas. Esse tanto mais claro do que a luz do dia. Vamos ouvir a palavra de Deus. Ah, irmão, eu quero ter fé. Quer ter fé? Ouça a palavra. Leia a palavra. Porque aqui, ó. Aqui, esse livro aqui, é o único que fala assim: e disse Deus. 2 pontos. Nenhum livro no mundo vai falar que Deus diz. Nenhum! Fala que Deus fala. Só a palavra de Deus. Ai! Vamos dar glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia é o único livro que fala que Deus que disse. A Bíblia é o único na terra que fala que Deus que diz. Tópico 3. A expansão do avivamento pentecostal. Um modelo centrífugo. O que é um modelo centrífugo? Começa na casa, começa nos lares e vai expandindo. Ruas, becos, atalhos, valadas, mansões, casas, igrejas. Vai saindo. Começou pequenininho. Irmãos, nada que começa grande presta. Porque nós vemos na Bíblia, o que começa grande é pesadelo. Sonho começa pequenininho. Olha como está escrito. E Moisés, a mãe de Moisés e o pai de Moisés esconderam até 3 meses. E não puderam esconder mais. Porque coisa pequena vai crescendo, dá resultado. Mas coisa grande, Adão nasceu grande. Sabe o que aconteceu? Pôs tudo a perder. Mas Jesus nasceu pequenininho. E hoje ele está no centro de Deus, na vontade do Pai, à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, sentado à destra do Pai, fazendo a vontade do Pai. Pequenininho. Cresça na vontade de Deus. Tópico 2. Subtópico 2. Um crescimento acentuado. Parece que estava tudo escrito. Está conectado. Um crescimento pelo Espírito de Deus faz com que tenhamos vida. Um crescimento pelo Espírito de Deus faz com que obtenhamos vida no Espírito. Cresça no Espírito. Cresça pela palavra. Cresça em oração. Cresça no jejum. Cresça em conhecer a Deus.
O profeta Oséias disse: prossigamos em conhecer, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, porque Ele fere e Ele faz curar. O mesmo Deus que faz a ferida é o mesmo Deus que cura as feridas. Cresça em Deus. Quando estiver no meio da tribulação, fala: aqui estou para fazer a tua vontade, Pai. Você vai ver quantos dias, todo dia você falando: Deus, eu estou aqui, faz a tua vontade. Por mais que você não tenha entendendo nada, por mais que você não esteja entendendo nada, você verá o amadurecimento espiritual na sua vida. Deus abençoe em Cristo Jesus. O movimento pentecostal se dá pela maturidade na palavra. Amadureça, cresça, ore, busque a presença de Jesus, que Ele vai fazer o resto nas nossas vidas, na sua igreja, no seu lar, na sua família, na comunidade, no seu trabalho, onde estiver. Cresça em Cristo e Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Deus em Cristo te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.